Satoru Gojo é indiscutivelmente um dos personagens mais poderosos de Jujutsu Kaisen. Ele possui uma defesa quase perfeita e ataques que dão cabo de praticamente qualquer adversário do verso dele. Mas como você acha que ele se sairia contra personagens de outros universos? Vem comigo que eu te conto. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam bem-vindos ao Space Fiction. E bom, hoje eu vou fazer um vídeo que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Porque eu vou fazer uma lista de 5 personagens que o Satoru Gojo venceria e 5 que ele não venceria. Então basicamente é o seguinte, eu procurei por personagens de anime, HQs, séries e jogos, e os primeiros que me vieram em mente são os que vão aparecer nesse vídeo, beleza? Ah, e antes de começar, tenha em mente que com tudo que eu li do mangá de Jujutsu, eu considero que o Gojo tem um nível de poder em escala de destruir países inteiros e a velocidade dele está em torno de relativista, o que, para quem não sabe, é uma escala de velocidade usada para definir porcentagens da velocidade da luz. E no caso do Gojo, ele tem essa velocidade de reação, e em combate também, obviamente. Mas enfim, bora parar de enrolar e ir pro primeiro personagem que ele venceria, que é o Super Choque. E cara, o Virgil é um personagem que tem muito potencial por causa dos poderes dele, mas, meu amigo, eu nunca vi um controlador de eletromagnetismo tão mal aproveitado quando o assunto é nível de poder. Ele tá na escala de personagens urbanos da DC, mas não urbanos como um exterminador da vida. O Super Choque tá mais pro nível mediano dessa escala. Então assim, ele é capaz de gerar ataques capazes de derrubar prédios e ele tem velocidade para desviar de raios e tal. E ele até vai um pouco além em poder destrutivo quando ele tá energizado, sendo capaz de destruir até alguns quarteirões. Mas contra o Gojo nem hacks ele teria, porque ele não tem um meio de passar do outro, e como eu acho que já ficou claro, ele não tem poder bruto para fazer nada, já que o Gojo randomiza gente capaz de destruir cidades e coisas do tipo. E em velocidade é aquilo, ele se escala com o Sukuna, que conseguiu desviar de ondas eletromagnéticas praticamente a queima-roupa, isso quando ele estava todo destroçado. Então, sendo sincero, não existe a menor chance do Super Choque dar cabo do Gojo. Agora, um personagem que o Gojo não venceria é o Yami Sukehiro. E, bom, há muito tempo eu tô devendo um vídeo falando do nível de poder do Yami e do Asuka também. Mas como o mangá não acaba nunca, tá ficando difícil. Mas enfim, isso não vem ao caso, é mais só pra deixar claro qual que tá o estado dos vídeos. Enfim, nesse vídeo eu só vou falar dos motivos pro Yami ser alguém que daria cabo do Satoru. E bom, há muito tempo o Yami já era capaz de reagir a ataques de luz como as magias do Lich. Mas com o tempo ele foi ficando muito mais ágil. Isso ao ponto de que, atualmente, a velocidade dele está em um nível muito além da do Gojo. Além disso, o Yami tem como técnica mais famosa o corte dimensional, que é um corte imbuído em sua magia que corta o tecido do espaço e tudo que tiver no caminho. Algo que, assim como o cortador de mundos do Sukuna, atravessaria tudo que o Gojo tem, inclusive o mundo. E é por isso que o Yami passa o carro. Agora, diferente do Yami, um personagem que não venceria o Gojo, que o Gojo venceria até com certa tranquilidade, é o Capitão Pátria. Tanto na versão da série, quanto na versão da HQ, porque não tem nem o que fazer numa luta contra o Gojo. No verso de The Boys inteiro, o único feito que seria suficiente para dar cabo do Gojo é um negócio completamente isolado e que vai contra o nível de poder que o próprio verso estabelece. E é um feito do Tech Knight, porque ele destruiu um meteoro do tamanho do Texas e supostamente o Capitão Pátria seria superior a ele em poder bruto. Mas além de, como eu disse, ser algo completamente isolado, é que vai completamente contra a ideia de que uma bomba de escala nuclear seria suficiente para dar cabo do Capitão Pátria. Porque isso daqui, cara, vai muito além de uma potência nuclear. Mas enfim, o problema dele aqui é a velocidade baixa também. Porque o cara não tem nenhum feito que faça ele ser capaz de reagir ao Gojo. Porque assim, só para vocês terem uma noção, o maior feito de velocidade da HQ é Mach 3 e é um feito do Trem-Bala. E é aquilo, cara, com isso em mente o Gojo não teria nenhum problema para reagir aos ataques dele, com exceção da visão de calor, porque ela tem a velocidade da luz. Mas o mais provável de acontecer aqui é que o Gojo faça ele perder a cabeça, seja figurativamente com uma expansão de domínio ou literalmente igual ele fez com o Diogo. Na real, o Diogo experimentou isso dos dois jeitos, mas vocês me entenderam. Agora, um personagem que o Gojo não venceria em hipótese nenhuma é o Saitama. E basicamente, o Saitama é um personagem que para solar o Gojo só teria que fazer uma coisa, dar um soco. Afinal, ele rebateu o canhão que ruge estrelas em colapso, um ataque que no anime poderia destruir o próprio planeta Terra. E mesmo no mangá era além do nível do Gojo, já que podia destruir toda a superfície do planeta
E, cara, além de tudo, o Careca ainda é muito mais rápido do que a velocidade da luz. Milhares de vezes mais rápido que o cérebro do Gojo sequer pode processar, inclusive. E aqui eu nem tô falando disso, porque com um ataque desse nível, a onda de choque já acabaria com a luta. E é basicamente isso que faz o Saitama Solar, um nível físico completamente diferente. Diferente do Muzan, que seria derrotado pelo Gojo. E bom, cara, o Muzan é um personagem que não tem poder para fazer nada contra o Gojo, porque ele é muito mais fraco, muito menos resistente e ele é bem mais lento também. Isso porque um xamã de grau especial como o Gojo poderia energizar um país inteiro, e ele é tão rápido quanto, se não mais rápido do que o Sukuna, que estava desviando das ondas de choque do Hajime, mesmo todo ferrado. Com isso em mente, uma coisa tranquila de afirmar é que o vermelho do Gojo já daria cabo do Muzan. Isso porque para derrotar ele você tem que dar um jeito na regeneração, e desintegrar o corpo inteiro é um bom jeito de fazer isso, até porque não vai ter o que regenerar. Bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? E é isso. Um personagem que ele venceria é o Batman. E eu sei, em uma luta onde o Batman pudesse escolher os seus equipamentos, ele venceria. Tipo aquela em que eu fiz uma versão hipotética onde o Batman enfrentaria o Saitama e que escolhas ele teria. Mas aquilo ali é um cenário onde o Batman está preparado. E aí não tem muito o que falar. Mas aqui o cenário das lutas é um cenário completamente casual. E em um cenário assim, o Gojo simplesmente destrói o Batman, porque ele tem reflexos melhores e é superior em poder bruto e principalmente usando suas técnicas não dá nem luta nesse cenário, porque não existe a menor condição do Batman passar pelo Mugen e ele não tanca uma expansão de domínio. Então basicamente, é só o Gojo dar um ataque bem dado e a luta tá ganha pra ele, não importando aonde ele acerte. Obviamente, se for considerar algum equipamento do Batman, o mais provável dele estar utilizando seria a manopla de choque, que até tem condição de dar cabo do Gojo. O problema é aquilo, o Batman não teria ela energizada nesse nível para fazer algo tipo isso daqui, onde ele dá um soco no Apex Lex e afeta ele. Isso é uma coisa que acaba não escalando porque nessa ocasião a manopla estava completamente energizada, e numa luta casual o Batman não tem toda essa energia disponível muito tempo antes de lutar, então né. Agora, uma personagem que o Gojo não venceria é a Jean Grey. E na real, eu fiquei meio em dúvida de qual membro dos X-Men colocar aqui, porque muitos deles têm um nível mais ou menos parecido, tipo a Tempestade, o Homem de Gelo, o Vulcano e etc. Mas eu decidi colocar ela aqui porque além de atributos físicos como velocidade, ela tem uma forma psiônica, que dá um nível físico para peitar alguns pesos pesados, tipo o Gladiador. Mas basicamente, o trunfo da Jean é a telepatia em uma escala ridiculamente alta. E só para ter uma base, não é muito incomum ela sentir todas as mentes da Terra, e ela é capaz até mesmo de afetar o fanático quando Caim tá usando o capacete, sendo que mesmo o Professor Xavier tem dificuldades para fazer algo desse tipo. Então, resumindo, para não ficar falando muito tempo sobre a telepatia da Jean e etc. É mais do que suficiente para derrotar o Gojo mentalmente, e mesmo que fosse pro físico, com a forma fisiônica, ela aguenta lutar contra o Gladiador, então ela não seria nem afetada pelos ataques do Gojo, porque, bom, Gladiador casual destrói um planeta que resistiu à morte de galáxias. Então, né? E para fechar a parte dos personagens que ele venceria, o Demolidor é um herói urbano da Marvel, um dos maiores lutadores do mundo e tals, mas o problema aqui é o mesmo do Batman. O Gojo simplesmente brinca com o Jogo, que é uma maldição de nível especial que usando a expansão de domínio gera uma montanha de ferro, e tem como técnica máxima arremessar um meteoro no adversário. Então é aquilo, o nível de poder bruto dele é bem maior do que o do Matt. E se o Gojo fosse utilizar as técnicas usando essa energia amaldiçoada também, são basicamente pegou matou. Mas aqui ele não precisaria disso, se ele fosse só pro soco, só reforçando o corpo com energia amaldiçoada, ele daria a cabo do Demolidor. Agora o último personagem que o Gojo não venceria é o Goku. E eu lembro que quando lançou o anime de Jujutsu, em todo lugar que eu olhava tinha alguém querendo fazer uma luta entre o Goku e o Gojo. Mas na moral, não tem equilíbrio algum nisso. Se você já viu algum dos meus vídeos sobre o Goku, ou só sobre Dragon Ball de uma forma geral, você já tem em mente o quão mais rápido que a velocidade da luz e o nível de poder bruto do personagem. E basicamente, ele é bem acima do nível de qualquer personagem de Jujutsu. E como eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, como o Gojo usa os 6 olhos para detectar as coisas que o Mugen vai ou não barrar,
ele precisa ter uma grande velocidade de processamento para ele não ser atingido por algo. Ou seja, uma diferença tão grande de velocidade permite o Goku atacar antes do Gojo ativar o Mugen para barrar o ataque. Aí você soma isso a um cara que vive humilhando personagens que destroem corpos celestes, sério, é muito desproporcional. Fora que aquilo, se o Goku quiser ele ainda usa um Hakai e ele desintegra o Gojo, como se o Mugen nem existisse, porque ele não libera nada, ele só surge no alvo e destrói a coesão da matéria que compõe o corpo, desintegrando ele. Bom, como eu falei, esses foram os primeiros personagens que eu pensei para esse vídeo, porque da mesma forma que tem muita gente que vence o Gojo, o Gojo também passa o carro em cima de bastante personagem na ficção. Mas para aproveitar que eu já cutuquei um Vespeiro com os fanboys do Gojo dentro, eu vou cutucar o Vespeiro com os do Sukuna no próximo. Então saibam que o próximo personagem que vai ser colocado nesse quadro vai ser o Sukuna, beleza? Enfim, valeu a todo mundo que se inscreveu no canal e deixou o like no vídeo e coisa do gênero. Tudo que você fizer nesse sentido ajuda muito no crescimento do canal e tal, então eu sou muito grato. Mas por hoje é só, eu espero que vocês fiquem bem e falou!